Isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis-trans. Quando a ligação entre dois átomos de carbono permite que haja rotação entre eles, que é esse caso aqui, a posição que os átomos ligantes de um átomo de carbono assumem em relação aos ligantes do outro átomo de carbono no espaço não é relevante. Então esse aqui pode girar e a substância continua a mesma. Porém, quando a ligação entre átomos de carbono é rígida, ou seja, tem uma ligação dupla, uma insaturação, não permite que haja rotação entre eles. A posição que os ligantes dos átomos de carbono assumem é relevante, dando origem a moléculas diferentes. Então, para um composto apresentar isomeria cis e trans, numa cadeia aberta, há necessidade que haja uma ligação dupla. E numa cadeia fechada, os ligantes têm que ser diferentes, assim como na dupla. Por exemplo, nesse composto de cadeia aberta, R1 e R2 têm que ser obrigatoriamente diferentes, assim como R3 e R4 têm que ser obrigatoriamente diferentes, mas ambos os lados poderiam ser iguais. Mas não esquecer, para os compostos orgânicos serem isômeros, eles devem apresentar a mesma fórmula molecular. No caso de uma cadeia aberta, vocês estão percebendo um plano de simetria, que os dois cloros estão do mesmo lado do plano. Então, quando isso acontece, essa é a forma chamada forma cis. Então, aqui está representado 2 de cloreteno cis. E quando estão em planos opostos, é chamado forma trans. É 2 de cloreteno trans. Observe na tabela abaixo como o fato de mudar ser cis ou trans altera também propriedades físicas e propriedades químicas. No caso da cadeia fechada, o mesmo plano de simetria, os dois cloros estão do mesmo lado, que é 2 de cloro ciclopropano cis. E aqui ao lado nós temos em lados opostos do plano, 2 de cloro ciclopropano trans. Existe um outro sistema mais atualizado de nomenclatura, que é o sistema EZ, de origem alemã. Aplica-se quando há 3 ou 4 ligantes diferentes. Nos casos anteriores, apresentava apenas 2 ligantes diferentes. Então, no sistema EZ, a letra E significa oposto e a letra Z significa juntos. Por exemplo, a estrutura que apresentar os 2 ligantes de maiores números atômicos do mesmo lado do plano será o isômero Z. Observem aqui, nesse lado aqui nós temos cloro e flúor. O flúor tem o cloro, tem o maior número atômico, que é 17. Entre o hidrogênio e o metil, no caso representado pelo carbono, quem tem o maior número atômico é o carbono em relação ao hidrogênio. Então vocês percebam que os 2 ligantes estão no mesmo lado do plano. Então significa que esse é o isômero Z. Observem aqui um outro exemplo. Entre o flúor e o hidrogênio, quem tem maior número atômico é o flúor. Entre o iodo e o cloro, quem tem maior número atômico é o iodo. Observe que eles estão no mesmo plano, então essa é a forma Z. E se tiverem em planos opostos, é a forma E. A mesma coisa acontece com as cadeias fechadas. Aqui há o caso, carbono aqui é 12 e carbono aqui também. É 6 e carbono aqui é 6 o número atômico. Porém, aqui tem mais um outro carbono. Então, predomina esse aqui em detrimento a esse.
Nesse outro lado tem o hidrogênio que vale 1 de número atômico e o carbono que vale 6, então predomina sempre o maior. Então verifique que eles estão do mesmo lado. Forma Z e a forma E. Ácido maleico. O ácido maleico cis sofre desidratação. Ambos têm a mesma fórmula molecular, porém tem a forma cis, que é o ácido maleico, e a forma trans, que é o ácido formárico. Isso representa, os dois são ácido botenodioico, só que um tem a forma cis e outra tem a forma trans. Por haver essa mudança forma cis e trans, também observe na tabela que as propriedades físicas e químicas são totalmente diferentes. E observem, o maleico ele se desidrata, enquanto que o fumárico não. Por que o maleico se desidrata? Olha, vocês observem aqui que na fórmula cis eles estão junto aqui, ó. Esses dois grupos carboxila estão próximos. Aí esse OH com esse H é perdido na reação química, ele desidrata. E o outro, como estão em lados opostos, não estão aproximados, isso para separar OH de H. Feromônios. Alguns dos isômeros podem apresentar comportamento fisiológico diferente. Feromônios são compostos liberados por um animal para atrair outro da mesma espécie e de sexo oposto, ou para demarcar territórios, e são usados para manter comunicação entre animais da mesma espécie. Uma formiga produz e libera um feromônio de recrutamento por todo o caminho que ela percorre, desde o formigueiro até o local onde foi escolhida a comida. As outras formigas, ao sentir o odor desse feromônio, seguem na mesma trilha até a comida. A mesma coisa acontece com as abelhas. Então, feromônio liberado pela fêmea da mosca doméstica atrai o macho. Então tem o feromônio cis e o feromônio trans. Uma das maneiras de dificultar a proliferação desses animais é produzir o isômero cis em laboratório e usá-lo como isca para atrair moscas macho para a armadilha. Então o que atrai é o feromônio cis. O trans não acontece isso. Molécula do sono. Pesquisadores norte-americanos demonstraram no final do século XX que a concentração de oleamida atinge valores excepcionalmente altos em gatos mantidos acordados por 22 horas. Então tem o formato da oleamida que induz ao sono, que é o formato cis, e o formato trans, que não induz ao sono. Até a próxima aula.